Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 25 ao capítulo 28, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar sobre adoração a outros deuses. Mais uma vez. O texto fala que, habitando Israel em Sitim, ele começou a se prostituir com os filhos e as filhas dos Moabitas, né? Então Deus ele tinha falado muito a respeito disso, que o povo deveria tomar muito cuidado quando ele se aproximasse de outros povos, para que não viesse a ter o costume dos outros povos e adotar deuses, que só haveria um Deus, um único Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. As filhas dos Moabitas, estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um dos homens dos filhos de Israel veio e ainda trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação. E enquanto eles choravam ali na tenda da congregação, né, diante da tenda da congregação, Finéias, ele toma uma atitude que ele vai ser lembrado por essa atitude. Ele levantou-se no meio da congregação, ele pega uma lança e foi após o homem israelita até o interior da sua tenda e os atravessou, o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Por causa dessa praga, sabe quantos morreram? 24.000. E não morreu mais por causa da atitude de Finéias. Finéias era filho de Eliezer, que era filho de Arão, o sacerdote, né? E ele desviou a ira sobre os filhos de Israel e o zelo que ele teve, né? A sensibilidade que ele teve de perceber e fazer, tomar atitude por aquilo que tinha que ser feito, fez o Senhor fazer com ele e a descendência dele uma aliança. Olha o que Deus disse aqui. Portanto, eis que lhe dou a minha aliança de paz, a ele e a sua descendência. Depois dele terão uma aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto ele teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel, né? E aí ele vai citar quem foi o homem morto, a mulher morta, né? E nós vamos ver que Deus vai trazer para Moisés que afligiria os midianitas e os feriria, né? Capítulo 26, nós vamos ver mais um censo. Lembra que eu falei que Números, ele recebia esse nome por causa dos censos que acontecia? Nós iniciamos o livro de Números com um grande censo. Depois disso, eu não sei se você percebeu, mas teve muitas pragas, muitas mortes no meio de Israel. E aí, passado essa praga de 24.000 que morreram, o Senhor falou a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 24 anos para cima. Lá no início do livro de Números, nós vimos que 24 anos para cima
eram homens aptos para ir para a guerra. Por que que Deus está fazendo um novo censo aqui? Porque ele precisava saber quantos guerreiros se tinha, porque nós vamos iniciar um período de conquista, né? E aí Deus vai mandar fazer esse censo. Moisés e Eliezer começam a contar o povo da idade de 24 anos para cima. E aí nós vamos ver, né? Por exemplo, iniciando com a tribo de Rubens, que é a primeira tribo, né? Primogênito de Jacó. Então, os descendentes de Ruben, né, de Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, da família Pauluitas, de Zerron, família Zerronitas, né? E aí ele vai dando todas as famílias que compunham a tribo de Rubens. E todas essas famílias eram intituladas, sabe como? Os Rubenitas. Isso mesmo, tá no capítulo 26, versículo 7. São estas famílias dos Rubenitas. Sabe quantos? 43.730 era o total desse povo. Depois eles vão ver, né? Vai falar sobre Datã e Abirão, né, que foram eleitos pela congregação e moveram contenda contra Moisés e contra Arão. Lembra dessa história que a terra se abriu e engoliu todos eles? Pois é, né? E aí nós vamos ver que ele fala a respeito de tudo isso e fala que os filhos de Corá não morreram todos, né? Então eles compunham aí a tribo de Levi, né? E aí nós vamos ver os filhos de Simeão, foram 22.200. As famílias dos filhos de Gade, 40.500. Da família de Judá, 76.500. De Issacar, 64.300. De Zebulon, 60.500. De José, iniciando com Manassés, 52.700. E Efraim, 32.500. Benjamim, 45.600. Família de Dan, 64.400. De Assé, 53.400, né? Então, nós vamos ver que da família de Naphtali, 45.400. Então, os contados filhos de Israel, 601.730 homens aptos para a guerra. Aí depois nós vamos ver a lei a respeito da divisão das terras, que a terra será repartida em herança segundo esse censo, né? Então eles fizeram o levantamento e aí vão fazer aí a divisão, né? A tribo mais numerosa dará a herança maior, a pequena uma menor. A cada uma em proporção do seu da quantidade de pessoas se dará a herança, né? Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos e dos seus pais a herdarão, segundo a sorte repartir-se-á herança deles entre tribos maiores e tribos menores. E aí nós vamos ver o censo dos levitas, né? E nós podemos ver que muitos nós temos aqui que eles já estão finalizando já o período da travessia do deserto e nós precisamos lembrar que uma geração inteira tinha morrido no deserto, né? Arão já morreu, Miriam já morreu e já está muito próximo à morte de Moisés. Os dois únicos que restaria seria Josué e Calebe, porque não se deixaram influenciar, né? Então nós podemos ver que vão fazer o censo dos levitas, logo em seguida nós vamos ver que as filhas herdeiras de Zelofeade.
Aqui é um assunto muito interessante, porque essas mulheres, as filhas de Zelofeate, ele não teve filho homem, apenas filhas mulheres, né? E aí nós vamos ver que ele era da família de Manassés, filho de José, né? Ele era dessa tribo. E aí nós vamos ver que ele teve uma, duas, três, quatro, cinco filhas mulheres. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas eram as filhas dele, né? E aí elas se apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante do povo na porta da tenda da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas ele morreu dos seus próprios pecados e ele não teve filhos, porque tiraram o nome do nosso pai do meio da família, porquanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os irmãos do nosso pai. E aí Moisés vai levar o assunto a Deus, para que Deus desse direção a Moisés, porque até então as heranças eram passado de família a família, e quem recebia herança era o filho primogênito, né? E ele administrava entre os demais. E normalmente eram homens que ficavam nessa incumbência. Aqui nesta família não tinha homens, apenas mulher. E aí Deus diz que era justo o que as filhas de Zelofeade estavam querendo, que deveria dar a ela a possessão da herança entre os irmãos do pai delas, né? Elas deveriam receber herança. E aí, por causa deste fato, por causa desse argumento das filhas de Zelofeade, criou-se uma jurisprudência. A partir desse caso concreto, como diz no mundo jurídico, Deus mandou falar aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a herança às suas filhas. E se não tiver filha, então sua herança se dará aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Aqui ele criou uma cadeia hereditária, né? Ele criou aqui um inventário, né? Para que pudesse repartir herança. Olha que interessante, não é? E depois disso, dele resolver esse caso concreto e trazer essa jurisprudência, ou seja, né, formar uma lei ali, um julgado que se tornou hábito entre Israel, Deus vai predizer a morte de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte e vê a terra que eu hei de dar a Israel, e tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi feito com teu irmão Arão, né? E aí nós vamos ver que Deus fala para ele que ele não entrará na terra prometida, porque ele foi rebelde ao mandamento e me santificar nas águas diante dos olhos dos filhos de Israel. Lembra? Deus mandou ele falar a rocha e ao invés disso ele fere a rocha 2 vezes. Por conta disso, Moisés não entra na terra prometida, né? E aí nós vamos ver que vai iniciar o processo de sucessão dele para Josué. Leia no finalzinho aqui do capítulo que você vai ver. Fez Moisés o que lhe ordenara ao Senhor e tomou a Josué. Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.